do nosso canal Portal Doctor TV. Eu quero começar mais uma vez lembrando, você já fez a inscrição no canal? Não? Então, bora lá. Faz a inscrição, porque eu quero estar sempre com vocês toda semana num vídeo novo. Gente, se inscreve no canal, deixa o seu like. Então, hoje a gente conversa sobre um tema que as mulheres, com certeza, têm muitas dúvidas, os homens também, né? Porque hoje em dia os casais estão sempre se conversando diante de diversos temas. A gente conversa hoje a respeito da pílula do dia seguinte, uma pílula de emergência, né? A gente vai tirar suas dúvidas hoje com o Dr. James Coelho. Ele é ginecologista e vai ajudar a gente a entender esses assuntos. Obrigada, Dr. James, pela sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Doutor, vamos começar entendendo o que é esse método contraceptivo de emergência. A maioria dos métodos contraceptivos, eles atuam antes ou durante o ato sexual. Então, se você pegar a pílula, classicamente, ela vai inibir a ovulação, vai espessar o muco cervical, e dessa forma impede a ascensão do espermatozoide, vai atuar sobre o endométrio, impedindo que o embrião grude nesse endométrio para ocorrer a gestação. Exemplo, ou a camisinha, o condom, que vai, durante o ato sexual, vai armazenar justamente o espermatozoide, impedindo que ele suba no útero e assim acenda a tuba e fecunde o óvulo. No caso da contracepção de emergência, ela é realizada após a relação sexual, tá? No momento após esses dois períodos. Aí é denominado contracepção de emergência. Vem justamente dessa diferenciação do timing do que é realizada a contracepção. Bom, quando a gente fala de contraceptivo de emergência, vem sempre uma impressão, e eu queria tirar essa dúvida se é mito ou se é verdade, de que pode ser abortivo esse processo. Seria abortivo, doutor? Não. Então, vamos lá. Sempre tem esse mito, né? Muitas pacientes me perguntam, alunos me perguntam também na faculdade sobre isso. Na verdade, pela Organização Mundial de Saúde, é denominado gestação a partir do momento que o embrião nida, ou seja, gruda no endométrio. Tá? Isso é denominado gestação. Ou seja, a pílula do dia seguinte, ela atuaria no momento prévio disto. Impediria justamente como? Impediria que o óvulo fecundado migrasse para o útero, ou então que esse óvulo fecundado grude no útero. Sendo assim, não é considerado um método abortivo. Sim, porque não houve a fecundação, então não aconteceu efetivamente esse início de gravidez. Vamos saber. Bom, doutor, uma outra pergunta que eu acho que as mulheres têm sempre nesse momento, qual é a indicação para a utilização desse método contraceptivo? Furou a camisinha? Conta pra gente qual é a indicação para isso. Perfeito. Isso é algo que toda mulher e todo homem deve saber. Tá? Acho que a primeira coisa que quero dizer é que não existe contraindicação para o uso da contracepção de emergência. Não existe contraindicação. Tá? Ou seja, a mulher tem algum problema de saúde, seja hipertensa, fuma, ou até mesmo o extremo, tem algum tipo de câncer, não há contraindicação para o uso do método. Ele deve ser usado sempre que a paciente achar necessário o uso do método. Como você bem disse, não tive uma relação protegida por outro método. Ou seja, a camisinha estourou, a camisinha acabou saindo durante o ato sexual, ou até mesmo tive relação sem camisinha. Tá? Ou não estava tomando remédio e aconteceu, porque às vezes a pessoa não está com um companheiro, uma companheira, e acontece um relacionamento, e esse tipo de situação pode vir a acontecer. Doutor, uma outra pergunta que me vem assim claramente, né, até que ponto as mulheres devem fazer uso desse método, com que periodicidade? Porque a preocupação existe uma carga hormonal significativa nesse método, que é muito maior do que o tradicional. Sim. Essa é uma dúvida interessante. Como o nome diz, né, contracepção de emergência, ele só pode ser usado no momento emergencial mesmo. Ele não deve ser utilizado de rotina, tá? Agora, por que isso, né? Na verdade, é a somatória dos efeitos colaterais
você bem disse, tem uma carga hormonal muito grande, realmente. 1,5 miligramas de levonorgestrel é uma dosagem hormonal alta, considerando aí que em média você tem 150 microgramas desse hormônio numa pílula combinada, por exemplo. Então, por que eu estou colocando isso, doutor? Porque às vezes as mulheres, às vezes um pouco mais maduras, elas têm já uma organização dentro desse processo. Às vezes as moças mais jovens podem até fazer o uso com uma maior frequência. E fica sempre aquela dúvida de que, puxa, esqueci de novo, né? Posso tomar de novo? Quer dizer, qual é a periodicidade que existe no sentido de orientação, né? Melhor evitar? O que o senhor diria? Assim, novamente, é para usar só quando precisa mesmo, não é para usar, putz, eu vou usar 4, 5 vezes no mês, não é recomendado. Mas se for necessário, utilize. Tá? O grande problema disso é a alta taxa hormonal, que vai levar a uma irregularidade menstrual muito grande. Pode dar náuseas, vômitos, dor de cabeça. Então, ela vai ter muito efeito colateral. Isso vai ser deletério. Do ponto de vista de ciclo, ele se altera em função disso, doutor? Uma das principais... Reinicia um ciclo, seria isso? Não, na verdade, o hormônio, o levonorgestrel, que é um método conceptivo de emergência mais comum, ele é uma progesterona sintética e ele vai atuar justamente no endométrio, uma das partes que ele atua. E quando ele atua no endométrio, ele vai gerar ou ausência da menstruação, ou vai causar um grande sangramento, porque vai diminuir muito esse endométrio, expor vasos e a mulher vai sangrar bastante. Tá? Então pode ter o caso da hemorragia também, né? Pode. Menstruação. Ela utilizar muitas vezes, por exemplo, mais 2, 3 vezes no mês, com certeza ela vai sangrar bastante, justamente pelo esse efeito secundário aí da atrofia endometrial. Então, na verdade, ela vai acabar nem conseguindo ter mais relação devido ao sangramento. Entendeu? Então, não deve utilizar. O senhor acha que existe alguma contraindicação com relação à idade? Não, nenhum. Moças mais jovens, não tem problema? Nenhum problema, tá? A Organização Mundial de Saúde fala, pensando assim, custo-benefício, tá? Que não existe contraindicação para o método. Porque se a mulher quer usar esse método, é sinal que os riscos eles são bem inferiores aos benefícios que ela vai ter, pensando nisso. Tá? Doutor, em relação à continuidade da pílula, né? Porque o que acontece às vezes, fica aquela dúvida assim, eu esqueci um dia de tomar a pílula. Um dia você pode continuar a tomar a pílula ou devo fazer uso da emergencial? Até uma pílula, você pode tomar no dia seguinte, está tudo bem. Agora, mais de uma é recomendado o uso de camisinha. Camisinha, não pílula no dia seguinte, camisinha. Camisinha. Até fechar o ciclo. Isso. Um método de barreira. Tá? Por que método de barreira? Porque, ele previne a gravidez e 2, ele vai atuar aí prevenindo doença sexualmente transmissível também. Coisa que os métodos hormonais, no caso, a pílula ajuda sim, porque espécie muco cervical, o muco do colo do útero, isso impede a ascensão de alguns patógenos, algumas doenças, mas a pílula seguinte não. Tá? Não tem esse potencial de espessar o muco cervical. Tá? Então, sempre... Bom, doutor, eu tenho certeza que está todo mundo pensando no seguinte, quanto tempo depois da menstruação, depois da relação sexual, então aconteceu de ter uma relação sexual, quanto tempo a pessoa tem para tomar a pílula sem ter o risco de já ter feito a fecundação? Tá. Em termos gerais, é recomendado que a paciente utilize o método até 72 horas após a relação sexual. Existem alguns estudos que falam que pode ser utilizado até 5 dias após a relação sexual, mas o recomendado é até 72 horas. Por quê? Justamente pela eficácia. Quanto antes a paciente utilizar, maior a eficácia. É mais seguro, Exatamente. Mas existe risco, doutor, de falhar? 2%. 2%. Pode acontecer também. A média do trabalho, exatamente, 2%. Mas é mais ou menos a mesma coisa da anticoncepcional também, né? Chega a ser semelhante, sim. Chega a ser semelhante. Porque, na verdade, assim, a gente utiliza um índice, chama índice de Pearl, para falar de eficácia de métodos conceptivos. E fala, assim, da porcentagem, o risco de uma mulher engravidar no período de 1 ano. Então, para você ter uma ideia, um método conceptivo hormonal, uma pílula combinada, por exemplo, o índice de Pearl é 0,3, ou seja, 3 a cada 1.000 mulheres elas podem engravidar. Aí, no caso, é 2%. 2 a cada 100 podem engravidar. Entendi. No período de 1 ano. No período de 1 ano. Bom, o ideal, então, é a orientação
na direção de que buscar um contraceptivo e se organizar nessa direção e evitar essa carga hormonal excessiva. Seria isso, doutor? Exatamente. A contracepção moderna, hoje em dia, a gente tem diversos métodos no mercado justamente para a gente customizar esse método da paciente. Para que isso? Justamente para aumentar a aderência. Tá? O objetivo aqui é aumentar a aderência da paciente para que ela tenha qualidade de vida e mitigando, assim, os riscos de efeitos colaterais. Tá? Bom, aí a pessoa está em casa, aconteceu, teve um relacionamento lá com o namorado, com o marido, é tarde da noite, não comprou remédio, não tem remédio em casa e precisa providenciar no dia seguinte, ao final de semana, uma viagem. Precisa de receita? Como é Não. que funciona essa relação de conseguir o remédio? Na qualquer farmácia, o paciente pode ir comprar a pílula no dia seguinte, tranquilamente. Só pedir no balcão, não precisa de receita médica, não precisa de nada. Simplesmente ir no balcão e comprar. Isso é Existe muito... só um tipo? O método é um só? Igual na de verdade, assim, contraceptivo o nesse mais sentido? difundido que tem no Brasil é o levonorgestrel dosagem única, dose única. Então, vai tomar 1,5 miligramas de levonorgestrel dose única. Antigamente, você até dividia essa dose em 2 tomadas, mas dado o fato aí de que pode haver o esquecimento da segunda tomada, hoje em dia recomenda-se dose única. Justamente para quê? Aumentar a eficiência. Quanto mais prático, melhor. É verdade, doutor. Bom, vamos dar um recado aqui ao pessoal de casa. Então, vamos lembrar o seguinte: todos os métodos contraceptivos, eles são importantes, claro, mas a gente não deve esquecer da necessidade, principalmente as mulheres jovens que estão ouvindo a gente, né, doutor? Não se deve esquecer da importância da camisinha na proteção das doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem que estar muito atento com essas facilidades que acontecem para o caso da gestação, mas a camisinha é importante, né, doutor? A pílula, o método de emergencial só vai atuar sobre a gravidez, o risco de gravidez. Não atua, não mitiga o risco aí de DST. Tá? Então, a mulher tem que usar algum método de barreira aí, seja camisinha masculina, seja camisinha feminina aí, para diminuir esse risco. Tá bom? E no caso também da camisinha sofrendo qualquer ruptura, qualquer coisa, Sim, também tem risco. É importante ficar bastante atento de que se houve sim. o contato do espermatozoide internamente, é importante fazer a proteção da pílula do dia seguinte. Sim, ou porventura, na hora da retirada do pênis, da vagina, às vezes pode acontecer da camisinha ficar dentro, ou mesmo a camisinha feminina, a hora é melhor tirar, ter contato com o sêmen. Então, nessas situações, deve-se realizar a concepção de emergência, sim. Tá? Então, acho que tiramos todas as dúvidas, né? Eu acho que está bem claro aí de que, se você tem alguma dúvida, você já sabe, escreve para a gente. A gente vai levar as suas dúvidas ao doutor e, com certeza, nosso objetivo é esse, tá? Juntinho de vocês, para levar orientação e conhecimento com segurança e com profissionais muito eficientes e competentes, como é o prazer hoje que a gente tem de conversar com o doutor. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal hoje. Eu que agradeço o convite e eu deixo a mensagem, como você já bem disse, que a contracepção de emergência está aí para ser utilizada, tá? E não existe contraindicação. Então, se você achar que há necessidade do uso, utilize ela, tá? Então é isso, gente. O nosso canal fica por aqui. Você já sabe, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu te encontro no nosso próximo vídeo.